Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez reunidos para lermos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Abrindo o Evangelho, então, nos caiu o capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Item 2. Bem-aventurados os que são pobres, pois será deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados. São felizes os que choram agora, pois irão rir. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vocês, ricos, que têm sua consolação no mundo. Ai de vocês que estão saciados, pois terão fome. Ai de vocês que estão rindo agora, porque irão gemer e chorar. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Aí vem um outro item, cujo título é Justiça das Aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão ser desfrutadas na vida futura, sem a certeza da vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam o menor sentido. Mesmo com essa certeza, é difícil entender a utilidade do sofrimento para que alguém possa ser feliz. Alguns dizem que é para ter mais mérito. Então, surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar tal condição? Por que, para uns, nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? E o que é ainda mais difícil de compreender é ver as coisas boas e más divididas de forma tão desigual entre viciosos e virtuosos. Difícil também é ver os bons sofrerem ao lado dos maus, que prosperam. A fé na vida futura pode nos consolar e nos levar a ter paciência, mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça divina. Desde que se admita a existência de Deus, essa existência só pode ser de perfeição absoluta. Deus deve ser todo poder, toda justiça e toda bondade, sem o que não seria Deus. Sendo Ele soberanamente bom e justo, não pode agir com parcialidade, beneficiando a uns e prejudicando a outros. Então, as contrariedades da vida têm uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus habilitou os homens para compreenderem o motivo de tantas diferenças. Ele vem hoje, através do Espiritismo, esclarecer que somente as existências anteriores podem explicar a desigualdade na divisão do bem e do mal entre os homens. Então aqui já temos, alguns aspectos para serem trabalhados, para a gente comentar, né? E agora, neste momento, né, que para muitos é considerado uma aflição, né? Nós estamos passando por essa pandemia, estarmos trancados dentro de casa, aqueles que são grupo de risco, outros se arriscando porque precisam trabalhar, não é? Por que nós temos que passar por isso? Então aqui o início do texto já nos diz: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão ser desfrutadas na vida futura. Se nós sabemos que existe uma vida futura, nós sabemos então o porquê de tudo isso. Que se nós estamos passando por momentos de sofrimento, de dor, esses momentos podem não ter iniciado nesta encarnação.
E aí, se a gente pensa que estamos num processo de uma só existência, onde estaria a bondade de Deus? Né? Onde estaria a misericórdia dele nos deixando sofrer, errar e não ter como corrigir esses erros? Não é? E por que sofrermos tanto? Então, hoje, o Espiritismo vem nos explicar que se hoje nós passamos por determinadas aflições, é porque num passado, ou mesmo nesta existência, a gente cometeu algumas infrações, alguns erros, e nós precisamos resgatar, corrigir esses erros, não é? Então essas aflições vêm para nos mostrar isso. Agora nós estamos dentro de uma pandemia, onde o planeta todo está passando por doenças, por dificuldades, por dores, por sofrimento, por incertezas, né, de toda gama. E por que isso? Se nós voltarmos um pouquinho atrás, nós vamos ver que nós que pertencemos à humanidade, nós os humanos, o que nós estamos fazendo ao longo das nossas existências? Nós não estamos seguindo o ensinamento de Jesus. Nós não conseguimos ainda colocar dentro de nós esses ensinamentos. E cujo ensinamento principal é a lei do amor. Amar o nosso próximo. O que nós estávamos fazendo? Nós estávamos muito preocupados conosco mesmos, envolvidos com as nossas preocupações, com os nossos problemas, com as nossas atitudes, né? E não olhávamos para o outro. Então Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, fez o quê? Com que a gente ficasse confinados dentro de casa, para a gente repensar como é que está a nossa existência, para nós repensarmos como é que nós estamos olhando para o nosso irmão. Porque nós não vivemos sozinhos, meus irmãos, nós vivemos em conjunto, nós vivemos em grupo. Foi assim que Deus nos criou, para vivermos em grupo. E para vivermos em grupo, nós precisamos ter atitudes apropriadas para isso. Nós precisamos respeitar o nosso próximo. Nós precisamos olhar o nosso próximo com um olhar de amor. E quando isso não acontece, nós vamos ter que responder por esses erros que nós cometemos. Então, quantas vezes a gente vê algumas pessoas comentando, né, que eu não, por que eu sofro tanto? Eu sou uma pessoa tão boa, por que eu estou sofrendo? Nesta existência, provavelmente somos bons, né? E não teríamos motivo para sofrer. Mas Jesus veio nos ensinar que existe uma vida eterna, uma vida futura, como disse o início do nosso texto aqui. E para que a gente possa seguir, quantas encarnações nós já tivemos? Hoje já estamos melhores do que já estivemos em outras encarnações. Mas ainda precisamos passar por determinadas aflições. E não podemos responsabilizar Deus por essas aflições. Por quê? Porque ele é perfeito, ele é misericordioso, ele é bom. E ele a causa, né? Como diz aqui. Então, as contrariedades da vida têm uma causa. E foi o que nós falamos ainda agorinha, né? Foram os erros do passado que nós cometemos. E uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. E aí, pelos ensinamentos de Jesus, Deus habilitou os homens para compreender o motivo de tantas diferenças. Então, quando falou no texto lá, entre os bons e os maus, como a gente ouve às vezes as pessoas dizer, mas aquela pessoa é tão má e ela tem tanto sucesso na vida, ela se dá bem. Foi dada a oportunidade para ela de fazer isso, para ela poder se regenerar, para ela resgatar as suas dívidas, os seus erros, corrigir aquilo que foi errado no passado, não é? E outras pessoas vêm tão bons, mas com tantas dificuldades, com tantos problemas, porque nessa existência estão praticando o amor, estão fazendo a coisa certa,
Mas, pela lei de ação e reação, nós precisamos resgatar o que nós fizemos. Para toda ação que eu pratiquei, seja ela no bem, seja ela no mal, eu vou receber a reação desta ação, né? Se for no bem, eu vou continuar tranquila, muito bem. Mas se eu cometer algum ato errado, eu preciso corrigir e eu preciso entender o porquê. Então, essa parte da justiça das aflições nos explica bem isso, né? Que hoje a gente entende, o Espiritismo vem nos explicar o porquê da nossa existência ser tranquila ou com uma série de problemas, não é? E seguindo adiante na leitura, onde diz assim, causas atuais das aflições, tem uma frase que diz assim, ó, as contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente, outras em vidas passadas. Mas nós precisamos corrigir essas falhas, né? Seja do passado, de outras encarnações, seja desta vida que nós estamos vivendo, nós precisamos corrigir. E mais adiante nos explica mais um trechinho. O homem normalmente é o autor de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecer isso, acha mais fácil e menos humilhante para a sua vaidade colocar a culpa na sorte, na providência ou na sua má estrela, quando na verdade a má estrela é a sua própria negligência. Então é mais fácil, não é, meus irmãos, eu não aceitar que eu estou errado e eu vou achar justificativas para os meus erros, né? Eu não tenho sorte, nada dá certo, né? Eu não admito o meu erro, eu não consigo admitir o meu erro, né? E aí eu ponho a culpa e nas outras pessoas, na minha má sorte, na minha má estrela, e muitas vezes eu coloco a culpa até em Deus. Deus não gosta de mim, Deus me castigou, né? Por que ele está fazendo isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Quando a pergunta deveria ser, por que não eu passar por isso? Não sou melhor do que nenhum outro irmão, né? Todos somos iguais perante o amor do Pai. Ele não deixa nenhum dos seus filhos abandonados. Ele não desampara nenhum dos seus filhos. E quando Jesus veio até nós, ele veio nos mostrar. Porque nós tínhamos eu digo nós porque nós estávamos pelas várias encarnações que a gente já passou, né, meus irmãos? Provavelmente nós já passamos na era pelas leis de Moisés, depois nós passamos naquela época de Jesus, né? Então, nós, humanidade, e nós estamos aprendendo diante dessas várias encarnações. Quando Jesus veio nos ensinar que Deus não era um pai castigador, que era a ideia que se tinha, né, que Deus castigava quando nós errávamos, Jesus veio nos mostrar o quê? Veio nos mostrar que somos humanos e que nós precisamos seguir a lei do amor. Qual é essa lei do amor? Ele veio nos ensinar, ama a Deus sobre todas as coisas. E ama depois ao teu próximo como a ti mesmo. No momento em que eu praticar esse amor, eu vou conseguir entender como é o meu irmão. Porque se eu amar a mim mesmo, se eu conseguir amar a mim mesmo, eu vou me colocar no lugar do meu irmão e vou ver o que ele está sofrendo. Vou entender que o sofrimento que ele está tendo fosse comigo, eu não iria gostar. Então eu não posso fazer das aflições do meu irmão uma coisa que eu me vanglorie. Ele está sofrendo porque alguma coisa ele fez, está pagando. Não, todos nós que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, nós estamos resgatando erros do passado, não é? E que maravilha
que é nós podermos fazer isso. Que bondade, que amor que Deus tem por cada um dos seus filhos, que Ele nos dá essa oportunidade, não é? Ele não nos desampara e Ele acredita em nós. Quando muitas vezes até a gente acha que não, eu não tenho mais jeito, não tenho mais conserto, eu vou continuar do jeito que sou. E aí a gente não procura melhorar, né? E Deus está sempre ali nos amparando. Se nós, com o conhecimento da vida futura que nós temos agora, nós vamos saber que também temos um passado e que a gente está resgatando, corrigindo, melhorando, né? Esse passado, corrigindo tudo que nós fizemos de errado. E aí, se a gente incorre em erros, o que acontece? Deus, na sua bondade, vai lá e diz assim: meu filho, eu sei, vamos te dar mais uma chance. Tu vais conseguir dessa próxima vez. E aí nós vamos de encarnação em encarnação nos melhorando, nos aperfeiçoando, nos aprimorando. Hoje, com o conhecimento do Espiritismo que nós temos, nós sabemos e o nosso progresso termina sendo mais rápido, não é? Porque nós já entendemos que nós não precisamos, nós não podemos fazer determinadas coisas. E aí aqui me faz lembrar o que Paulo dizia, né? Que nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém, né? Hoje nós sabemos que determinadas atitudes nossas nós não podemos mais praticar. Por quê? Porque vai nos atrasar, nós vamos ter que voltar e corrigir, né? Somos alunos ainda, né, de uma escola, de uma universidade que é o nosso planeta. E aí voltamos de novo para a atualidade, não é? Quantas pessoas a gente está ouvindo falar que essa pandemia veio para perturbar, para a economia e a bancarrota, né? As famílias, muitas famílias se desestruturando, mas nós temos que agradecer muito. E essa pandemia fez o quê? Com que ficássemos, a maioria de nós, confinados dentro de casa, olhando mais para aqueles que convivem conosco, procurando compreender mais o nosso irmão, aquele que está próximo a nós, pensando no nosso próximo, porque se nós sairmos ou não tomarmos cuidado, quem precisa, né, sair porque precisa trabalhar, não tomar os devidos cuidados, ele vai ficar doente e vai levar essa doença, vai transmitir para os irmãos. Então é um momento de parada, de reflexão, de nós nos voltarmos para o Pai. Não de nós reclamarmos por Ele ter colocado no nosso caminho essa pandemia, mas de nós agradecermos, porque Ele está fazendo com que a gente enxergue o amor que Ele tem por nós, a dedicação que Ele tem por cada um dos seus filhos. E claro que está sendo doloroso, principalmente para aqueles irmãozinhos que estão nos hospitais, não é, que estão passando por essa doença, que ela é muito agressiva, né? Mas se nós confiarmos no Pai, se nós nos ligarmos a Ele e pedirmos força e coragem, Ele não vai nos abandonar. Ele vai nos dar força e coragem. E nós sabemos, né? Nós que estudamos essa doutrina maravilhosa, nós sabemos que se é chegado o momento de nós partirmos desse plano, vamos partir, porque essa é a vontade do Pai. Mas vamos partir com conhecimento, né? Sabendo que estamos amparados pelo amor de Deus, pelo exemplo do nosso amado Mestre Jesus, que veio para nos dar essa lição de humildade, de amor para toda a humanidade. Que possamos então, meus irmãos, aprender essa lição de uma vez por todas, porque aí assim o progresso se fará mais rápido. E não esquecer nunca que Deus nos ampara sempre, que Jesus, nosso amado Mestre, está sempre junto conosco, nos apoiando, nos incentivando através dos nossos mentores. Então nós só temos a agradecer. E é assim,
com essa gratidão no coração, que a gente pede para que Deus ampare, Jesus ampare a todos vocês, a todos nós, a toda a humanidade do nosso planeta e que saiamos mais fortalecidos dessas nossas aflições. Muito obrigado. Estejam com Deus.